tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de janeiro de 2010, domingo. O verbete é o 1444, 5 páginas, 60 elogias e 10 máximos. Agora é engraçado que é o dia 10, 2010, 10 máximos, agora 60, que é redondo, e 1444, que está... Tudo são pequenas coincidências que tem, né? Tudo é um processo de troca, né? Agora, o tema, troca intelectual, a especialidade, mental somatologia. Definição. A troca intelectual é o ato da vivência evoluída da permutabilidade cognitiva entre a consciência lúcida e as outras consciências dentro das condições evolutivas do cosmos. Os valores de troca, a dinâmica mental somática, os encontros intelectuais, os debates culturais, os suplementos culturais de jornais, os grupos culturais, a mutualidade das trocas mentais somáticas, a dinâmica da aprendizagem evolutiva, a rede cotidiana de interestimulação intelectual na cognópolis. Agora, aí nós temos a caracterologia, na argumentologia, sobre a permutabilidade das condições evolutivamente desvantajosas pelas posições ideais. Então, trocar uma coisa pela outra com vantagem. Então, tem 20 categorias de substituições evolutivas inteligentes aqui, dentro do processo. Agora, na remissologia, nós falamos o contraponto técnico, a expressão intercambiável, a inversão interassistencial, a partilha do saber, a permutabilidade interconsciencial. O que é engraçado é o seguinte, contraponto, intercâmbio, inversão, partilha e permuta. Essas 5 nós já estivemos aqui com debate, já na tertúlia. Agora a frase enfática. As trocas intelectuais sadias são procedimentos técnicos e paratécnicos indispensáveis para a dinamização da evolução das consciências, consciência e consciência, homens e mulheres. Você mantém permanentemente trocas intelectuais evolutivas? Com quem? De quais naturezas? Agora pergunta. Minha avó, com 88 anos, se nega a usar roupas recebidas de presente, alegando querer guardar para usar mais tarde. Seria impiedade falar com ela sobre a inutilidade desse pensamento em virtude de aproximação da sua dessoma? Olha, isso aí é a mania do geronte. O geronte tem, às vezes, uma mania natural, que é o estilo dele, de guardar as coisas, principalmente quem esteve na guerra, quem passou muito aperto, essa coisa toda. Então, isso aqui é guardar a roupa de ver Deus, que chama. É a chamada roupa domingueira. Como ganhou, a pessoa guarda. Na dúvida, o melhor é se abster, respeitar o estilo da pessoa, cada idade. O que é que vai fazer? Isso é tolice. Senão vai dar algum baque, alguma coisa. E outra coisa, ela está falando da avó. A avó é mulher, né? Ainda pior ainda, por causa do processo emocional da coisa. Então, o melhor aí, no caso, nessa dúvida, o melhor é se abster mesmo. Fica quietinho, deixa. Outra coisa, arranja uma mala ou um guarda-roupa para ela guardar a roupa direitinho. Isso aqui é uma boa. Dá de presente isso para ela, junto com a roupa. Né? O senhor diz que as trocas intelectuais sadias são procedimentos técnicos e paratécnicos indispensáveis para a dinamização da evolução das consciências. Poderia citar alguns procedimentos para melhor identificar uma troca não sadia, além do uso do princípio da descrença ao analisar os fatos e parafatos? Por exemplo, você vai trocar ideias, mas essas ideias com a pessoa, elas vêm carregadas porque você é obrigado a ingerir bebidas alcoólicas junto. Isso acontece muito, quando a pessoa tem uma reunião num bar, em certo restaurante, uma coisa, isso tudo são coisas. É preciso ver o que é que vem carregado na troca, para a pessoa afastar aquilo, porque senão, aí já começa uma troca não sadia.
Você ganhou 5 de, vamos dizer, esclarecimento e 50 de assédio. Tá certo? Então isso aí tudo tem que ver, né? Para ver o que acontece. É assim, eu estou dando um exemplo para a pessoa pensar. A obra fundamental do iluminismo francês e europeu em geral é a enciclopédia. Encyclopédie au dictionnaire des sciences, des arts et des métiers, tendo sido publicada entre 1751 e 1780, em 34 volumes. Entretanto, colaboraram na enciclopédia de iluministas mais famosos, chamado por isso enciclopedista, entre eles Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Poderia desenvolver, sob o apoio, entrosamento, troca intelectual multidimensional no momento presente, com a enciclopédia da Conscienciologia e respectiva profundidade interassistencial? Escuta, aí sabe chamar o Leandro para ele falar, né? A turma que está colaborando na enciclopédia, os 20 que vão entrar primeiro, eu quero colocar no mínimo 200 aqui, se for possível 500, lá na enciclopédia. Agora, eu não preciso do Voltaire, do Rousseau, do Montesquieu, tem gente muito melhor, fez curso intermissivo, que engole esse povo todo. Então, veja, eu acho que a minha enciclopédia é superior, muito mais do que a outra, está entendendo? Agora, é normal que a gente esteja, porque 1780 para 2010, vocês vejam bem, são 230 anos, não é isso? 230 anos já era para melhorar. Agora, é engraçado que eu passei quantos anos fora do corpo? Está entendendo? Os períodos aí, às vezes coincidem, né? Certas coisas assim de totais, entendeu? O processo aritmético da história. Agora, o que é engraçado de modo que o Rousseau mesmo é um que está colaborando com a gente hoje de uma maneira mais expressiva, né? O negócio vale a pena. Agora, gente, nós temos aqui a Aracê, que me deu aqui uma folhinha muito bacana, grande, tal, cheia de coisa. Começa tudo bonitinho, certinho, entende? Uma folhinha. E tem os processos todos aqui deles. A agenda, um processo aí falando da agenda. E também tem o Jornal da Aracê, que saiu agora, primeiro Congresso Internacional de Serenologia, chamada de trabalhos. É um monte de coisa que tem aqui. Vale a pena ver. Agora também tem iniciado planejamento estratégico e institucional. Voluntário pesquisador itinerante. Está falando de um aqui. Funcionários e voluntários da Aracê refletem sobre cosmoética. Se alguém quiser ver, esse é o último jornal que eu disse. E aqui está também o calendário. Agora, gente, o João mas a Cátia arranjaram aqui um negócio muito interessante. Vida e Cidadania, Gazeta do Povo, lá de Curitiba, dia 9, que foi ontem, sábado. Agora, veja o que é que ele escreveu. Ontem, foi ontem que a gente falou nesse assunto aqui. Educação. Pai faz queixa contra a aprovação. Não foi ontem que a gente discutiu o negócio da educação aqui? Que eles estão facilitando demais a aprovação? Gente, o negócio aqui está bravo. Nessa semana, a RPC-TV mostrou a revolta de depois que os filhos apresentaram notas baixas durante todo o ano letivo da rede estadual, mas foram aprovados pelo Conselho de Classe. Conselho de Classe. Foram inúmeros os e-mails, comentários de professores, pais e até alunos relatando histórias semelhantes. Tudo aquilo que falou, nós estamos vendo o negócio do jornal agora. Até parece que ontem alguém tinha lido o jornal antes, hein? Eu acho que não leram, não. Agora veja, aprovação automática, está tudo falando aqui. A chefe do núcleo, Márcia Lopes, disse que o aluno não é somente avaliado pelas notas do boletim. Tem o rendimento, as faltas, o desempenho do aluno, o que ele foi avançando, as diversas avaliações que foram propostas. Agora,
E outra coisa, nossos filhos não estão sendo educados, mas empurrados para os anos seguintes sem a menor avaliação. Desabafou o pai. Está falando aqui, ó, o negócio já está aí. Claudemiro Nobre fez pedido formal de mudança da lei. Segundo ele, seus 2 filhos não poderiam ter passado de ano. Gente, é o pai que está querendo que o filho aprenda alguma coisa. Eles estão saindo na narfa. Ó, se alguém quiser ver, está aqui o negócio. É muito sério isso. Agora, veja, chancelou as observações que foram feitas aqui ontem. É uma vergonha essa educação do Brasil, do jeito que está. Agora, gente, como é que esse povo não tem desconfiando, que disfarçatez, caradurismo, como é que faz umas coisas dessas? Mantém a lei e todo mundo defendendo isso? Como é que esse professor não faz aí uma greve, um troço qualquer? Sai de gritar isso aí. O que está adiantando ensinar desse jeito se ninguém está aprendendo nada? Isso é uma falsa educação, pseudo-educação, não está vendo nada. Tudo por causa de dinheiro, gente. A indústria, isso é uma vergonha. Valdo, os alunos que chegam na faculdade, eles dão os depoimentos como é que está sendo no ensino médio. O professor que chega e coloca no quadro as provas, as questões da prova do dia seguinte. Agora, e ainda coloca as respostas. Isso aí mostra porque que esse colégio que a turma fez está dando um resultado danado, porque eles estão levando o negócio tudo a sério. Né? Bertone. Colégio Bertone, e está dando um resultado enorme, está todo mundo atrás dele. Por quê? Lá estão levando os negócios a sério. Mas, veja, se essa lei é braba, daqui a pouco eles vão contra o Colégio Bertone. Quem está no contrafluxo, como é que fica? Eu acho que a turma aí tem que examinar isso, para ver como é que fica, hein? Já tem contrafluxo. Já tem, pois é, lá. Se de ver isso aí. Agora, seria bom pôr Colégio do Contrafluxo. Coloca lá, Colégio Bertone, Colégio do Contrafluxo. Põe isso, para que você devia tirar partido dessas coisas. Gente, essa lei precisa ser combatida. A gente tem que acabar com isso. Pois é, mas tem que combater. Isso vai atingir Brasília. Tem que dar um jeito. Outra coisa, tem muitos países aí assim, estão imitando outros países. Mas o Paulo também meio que defendeu essa lei aí, quando ele veio aqui, que ele falou assim, porque afeta a autoestima do aluno reprovar, aquela coisa toda. Pois é, mas né? Isso é processo isso está errado, tem que meter o pau. Totalmente errado. Por que vocês não falaram aí na hora? Na hora foram várias outras coisas, o pessoal começou a tocar. Tem que falar, e veio aqui para isso. Vocês bobearam. Já estava para o final. Já estava para o final. Né? Tem que dar um jeito. Essa lei eu sempre fui contra. Viu, Valdo? Com relação ao Bertone, aproveitou que tocou agora no assunto da escola, inclusive eu fiz até um agradecimento a Frederico. Elisa veio para cá em junho, fez aquele intensivo, né, de junho até o final do ano, porque lá na nossa cidade não tinha filosofia, sociologia, e aqui tem História e Geografia do Paraná. Elisa não estudou muito não, quer dizer, ela estudou pouco o vestibular, né? Mas, quer dizer, ela ficou praticamente mais com as aulas lá do Bertone, né? E teve a 6ª colocação, quer dizer, é uma escola muito boa, né? Que vale a pena, é isso? Pois é, só tenho a agradecer. Isso é bacana. Agora é preciso. Agora veja, em terra de sério, quem tem meio olho é rei. Está tudo ruim mesmo, qualquer um que aparecer aí, nós temos que ver se vocês estão bons mesmo daqui a uns tempos. Se de arranjar concorrência para o Bertone. Entendeu como é que é? Está certo? Em terra de cego, quem tem meio olho é o rei. Toma conta do ambiente. Aí qualquer um que aparecer melhor vai ser excepcional. Você está entendendo? Se tem uma coisinha qualquer melhor. Agora, parece que o Bertone está bom, sim. Eu tive conversando com eles desde o início sobre o colégio. Vamos em frente, é por aí. Mas sobre a troca intelectual, então, está faltando isso no colégio, né? Isso, troca intelectual. Os professores chegam e não estão trocando nada daquilo que eles sabem. Agora, aí eu estou no negócio de perguntar, será que os professores sabem ou são também, eles foram alunos desse jeito? Se for, está danado. Então, veja, eu finjo que ensino, você finge que aprende. E por aí vai, é a vida. É uma vergonha isso tudo. Vamos defender a educação correta, defender o ensino honesto, senão nós estamos perdidos. Agora, gente, aqui, na caracterologia eu estou falando,
A troca da insegurança do guia amaurótico pela segurança construtiva do amparador extrafísico. Por aí a gente vê como é que é. A troca dos erros involuntários pelos acertos lúcidos pessoais. A troca da ilusão da matéria efêmera da ciência eletronótica pela realidade consciencial permanente do cientista pesquisada pela conscienciologia. A troca das reações predominantes do psicossoma pelas reações evoluídas discernidoras do mental soma. A troca do megatrafá pelo megatrafó pessoal. E por aí vai, tem uma série aí para a pessoa pensar. Paulo, eu gostaria que você analisasse na caracterologia, na página 33, o 11 e o 15. O 11. Para a procedenciologia, a troca da superficialidade, da condição de celebridade humana, pela autoconsciência da paraprocedência pessoal. Isso... Quer dizer, em vez da pessoa procurar a fama, ela vai ver de onde ela veio, que ela vai ter que enfrentar aquilo. E a fama dela não vai adiantar nada na paraprocedência. Agora, o 15. Somatologia, a troca das loucuras da guerra pela educação somática do desporto sadio. Quer dizer, coloca o esporte no lugar do militarismo. Sempre ajuda. Que o esporte, apesar de que muitos esportes são simulações de guerra, mas sim, mas tem que tudo já é um caminho, ruim. já é uma troca. É o sentido que é menos ruim aqui. É a troca do péssimo para o mais ou menos. Já é alguma coisa. Sempre ajuda. Agora, nessa questão de troca, uma troca intelectual de alto nível, na questão até multidimensional, o que você colocaria de importante nisso? Troca de alto nível é você pegar uma pessoa como eu faço com você. Estou te chupando tudo que você tem, vampirizando você, extraindo tudo que você apresenta em matéria de filosofia. Isso é uma troca intelectual muito boa. Em compensação, eu deixo você entrar gratuitamente no tertuliário, que é uma coisa que eu devia te cobrar. Dele eu devia te cobrar, vocês não acham? Agora... O cara já sabe tanto. E outra coisa, ele não é do trio Parada Dura, devia te pagar para vir aqui. Mas então uma troca. Eu ofereço espaço e você traz a sua sabedoria para distribuir com a gente. O pagamento... Isso tudo é troca intelectual. O pagamento em função de que eu me beneficio bastante em relação... Agora, só o seu processo eloquente, entendeu? É uma coisa... Agora, Valdo, nessa troca, quando a gente... Aqui, gente, na hora que o povo chega aqui, já conhece o Ardino, já fala com ele. Eu vi o povo fazer isso, o cara acabou de chegar, você é Ardino, seu menino. Mas então, Ardino, se você botar a questão da dialética, você pode ter uma troca que você aproveita a utilidade das duas coisas e junta numa fusão dialética, talvez. Também, e outra coisa, ali é que vem o processo que eu já falei aí, dissociação. A troca real mesmo da ciência, entende? É a dissociação. Porque você pega coisas da ciência em relação à conscienciologia. Lógico, a conscienciologia está bem mais avançada, mas há coisas que você pega da ciência e junta com a conscienciologia. Agora você veja, o cara que andou estudando esse processo da dissociação mais séria foi o Arthur Koestler, aquele do zero a infinito. Agora, esse cara andou estudando Holland, as coisas todas que tem as dependências disso, as decorrências disso. Agora, esse livro dele, do ponto de vista sociológico, da coisa toda, marcou uma opção de coisa. O Arthur Koestler, isso é muitas décadas aí atrás. O homem era um grande jornalista, escreveu muita coisa sobre esse processo. Agora, ele incentivou demais o problema da ciência na questão que levou para a dissociação. Mas isso não é muito falado. Quem fala nisso mais sou eu. É tanto que você já deve ter lido pouco isso nos livros. O povo não fala. Agora, a dúvida é o seguinte, a dissociação de uma coisa bem negativa, o belicismo, com o pacifismo, por exemplo,
O que você poderia aproveitar desse belicino para fazer um... Não, sempre você tem. O problema todo é o estímulo da neo-ideia. Esse estímulo da neo-ideia que é a coisa mais séria. Na troca intelectual, é a neo-verpom, o neo-constructo, a neo-ideia, é que pesa na balança do problema da troca. Agora, sempre há um enriquecimento nisso. Por isso que é importante. Uma coisa boa é a gente conversar com quem lê muito. Quem lê muito, você ganha mais. Outra coisa, principalmente se essa pessoa lê muito livrões. Quer dizer, os calhamaços, os catatal, entendeu? Isso aí eu acho que é muito mais sério. Quer dizer, os livros fundamentais em determinadas linhas de cognição, de conhecimento, de atividade intelectual. Então, por exemplo, vamos ler os tratados, isso é muito importante. Vamos ler os clássicos que são, assim, não apenas de literatura, mas clássicos técnicos. Isso aí é muito importante. Porque a leitura como aprimoramento intelectual. Não, pois é, o que eu estou falando é justamente isso. A leitura, você já vai ver alguém que já fez análise daquele livro, daquela leitura, daquele tratado. Então você já vai ter uma opinião além do autor. E outra coisa, além da sua, quer dizer, você ainda não deu a sua. Então veja, você ficaria, quando você vê uma pessoa que lê o livro, você vai ver a opinião do autor e a opinião do leitor, o primeiro leitor que você viu a pessoa que leu. Se ele mastigou bem aquilo, se ele fez a deglutição intelectual, soube assimilar o processo, ele pode dar alguma opinião, e às vezes ele vai até corrigir o autor, vai enriquecer o autor, vai ampliar o processo do texto do autor. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, você conversar com quem lê muito, é muito importante. Mas sempre vai existir uma interfusão de ideias. Você pega Agora, a ideia do autor... Quando eu comecei a receber psicografia, eu quero só confessar para vocês como é que são as insuficiências e as fraquezas da gente. Eu tinha 13 anos, mas eu já escrevia muito, já anotava as coisas. Mas eu tinha 13 anos quando eu recebi a primeira psicografia. Agora, com o passar do tempo, logo em seguida, ainda na adolescência, eu comecei a receber mensagens que davam indicação para a minha vida. Uma delas, então, foi das mais sérias que eu levei em consideração, foi o seguinte: apareceu lá uma mensagem que eles foram dando e falando para mim assim: você tem que selecionar as companhias com quem você conversa. E aí eles começaram a relacionar o povo. Arranje pessoa mais velha em idade física do que você. Pessoa que tenha cabelos brancos. Não interessa ser homem ou mulher. Veja aqueles que têm uma boa biblioteca. Quando você for à casa de um desses professores, que lá era assim de professor, né? Centenas de professores. Então, você examina se a biblioteca dele é grande. Dê mais atenção para quem tem biblioteca grande. E por aí foi. Agora veja bem, eu estava ainda, isso ainda estava dentro do internato. Eu então acabou o internato 2 anos e meio depois disso aí. Foi 1 ano e meio depois disso. Agora então o que se passa? A hora que acabou, eu comecei a viver sozinho lá dentro. Sozinho, eu tinha liberdade de sair, porque não tinha mais internato, não tinha ninguém mais superintendendo a minha vida. Não, tem que dormir tantas horas, não pode sair daqui, não sei o que é. Não. Então, o que eu fiz? Eu comecei a sair. Aí eu comecei a ver toda a instituição de Uberaba, porque eles também falaram lá. Procure ver as grandes bibliotecas dessa cidade que você está vivendo e trabalhando. Olha bem. Aí eu descobri que o Jockey Club tinha uma grande biblioteca. Aí eu arranjei um jeito de ir lá. Eu comecei a ver a biblioteca do Jockey. Depois eu descobri o doutor Inácio Ferreira, que está com uma biblioteca enorme. Aí eu comecei a ler direto, essa que me ajudou mais. Entendendo? Agora, tudo foi por causa de uma mensagem. Agora veja, a mensagem dava os detalhes como se fosse um avô falando para o neto. Mas de um realismo, tudo. E outra coisa, no fim falava assim: evita falar ou mostrar esses dados para os outros. Isso é para você.
Pondere bem o que nós estamos fazendo. Agora, vocês querem mensagem melhor do que essa? Agora, eu, quando recebi aquilo, falei assim, ó, valeu a pena ser o Zé. Eu estou recebendo de outro Zé. A minha contribuição, eu estou retribuindo aquilo que eu andei fazendo. Porque isso era a coisa que eu fiz. Você está entendendo como é que é? Agora, essa mensagem é uma pena, porque a hora que ele falou que não podia deixar para os outros, eu só anotei os dados para mim e queimei a mensagem. Eu queimava muitas mensagens que eu recebia. É igualzinho carta. Eu recebia carta de mulher apaixonada. Sabe como é que é? Porque o rapazinho e tal, aquele negócio. E outra coisa, mais ou menos encaminhado, era um bom partido. Então, eu recebia a carta. Eu queimava tudo. Entende? Para não dar certo. Agora, tem um amigo meu que falou assim, Evaldo, seria bom você examinar mais essas cartas. Às vezes tem alguma mulher casada no meio disso. Cuidado, hein? Que eu recebia as cartas e queimava. Agora, eu queimava geralmente de noite, quando não tinha ninguém lá mais. Tinha um balde lá, do povo que fazia limpeza, eu queimava dentro do balde, para não sobrar nada. Tinha carta que era incrível, o que é que falava, os troços todos que havia. Entende? Então, junto com isso, eu queimava as mensagens. Por isso que até hoje eu tenho esse negócio de queimar as coisas. Você sabe que eu queimo, aí agora, recentemente, a Marta, a turma lá, eles queimaram um monte de coisa minha. Já tem algumas caixas já cheias de novo, cubas, que eu vou enchendo cuba, né, para queimar. Mas esses agora são por causa da Tenex. Então você pensa bem nesse processo da troca intelectual. Eu, por exemplo, essa pessoa lá, ou essa consciência que me deu essa mensagem, que ela foi até um certo ponto decisiva do ponto de vista mental somático para mim, numa opção de coisa, se ela aparecesse aqui, eu já ia conversar com calma. Né? Como é que é? Mas eu nunca, não sei. Professor Valdo, B, aqui em cima. Bem, o senhor poderia ampliar na página 33, caracterologia, o item 11? O item 11. Eu acabei de falar aqui para o chefe ali, ó. O senhor falou um pouco, mas eu queria mais. O problema é o seguinte, a troca da superficialidade da condição de celebridade humana pela autoconsciência da paraprocedência pessoal. Isso aí é seríssimo. O que é que se passa com isso? Não adianta a fama humana, a celebridade. O que interessa é o saldo da ficha. Se você tem um saldo bom, você vai voltar para a procedência toda altaneira, olhando por cima. Tudo com calma. É isso que a gente quer dizer. Entendi. Então, veja, uma troca muito melhor que qualquer outra que possa ser feita. Não é isso? Melhorar a volta, o retorno para a procedência. Aqui no ar. Bom, quando é que foi que você rememorou efetivamente que você era o Zéfiro? Não, o negócio começou o seguinte, eu comecei a lembrar de certas coisas e na retrocognição eu vi que era eu. Agora depois, como lá em casa começou muito cedo o processo do centro espírita, que eles foram criados devido aos meus fenômenos, aquela coisa toda, e eu lia Allan Kardec, né, os livros de Allan Kardec estavam tudo lá. Então eu comecei a raciocinar com as coisas, o negócio todo. Agora, depois eu recebi mensagem falando as coisas todas. Agora, o melhor não foi isso, não. O melhor foi um cara, um movimento espírita, que estava lá e ninguém estava sabendo daquilo, nem nada. Aí, mas eu já estava com idade, já tinha 20 e tantos anos. Ele chegou na sessão pública, lá, me chamou de lado e falou assim, ó, você é o Zé. Aí eu virei para ele e falei assim, por que é que você sabe disso? Aí ele começou a rolar uma série de coisas. Quer dizer, esse era o cara que faz igual eu. Ele sabia o que é a personalidade consecutiva. Você está entendendo? Eu conhecia isso tudo, só que ele não tinha noção, não tinha definição do que era. Ele não chegou a pesquisar coisas, mas do ponto de vista prático, ele sabia. Isso é igual o cara lá de New York, o velhinho lá que me pegou, ele também sabia das coisas. Agora, esse outro não, ele chegou a falar claramente, você foi o Zé. Agora, o melhor da história foi o conselho que ele me deu depois. Sabe?
Ele falou assim, um dia seria bom você falar que você foi o Zé, para tirar o processo de Allan Kardec, porque senão eles vão achar que você é o Allan Kardec. Isso no movimento espírita. Eu tinha 20 e poucos anos. Entendeu? Agora, veja, eu falei assim, ele já acha que o Chico é Allan Kardec, que é uma besteira, que não tem nada a ver, o temperamento é totalmente diferente. Outra coisa, o meu temperamento também não é igual ao de Allan Kardec. É uma opção de coisa que não conjumiu. Allan Kardec tinha uma vida muito sedentária. Eu nunca fui de vida muito sedentária. Eu sempre fui da atividade física junto com a intelectualidade. Eu já era assim nas outras vidas. Ok? Então isso já é uma diferença enorme. Ok? É a vida. Agora, tudo isso é a minha exposição para mostrar que não tinha nada que ver. Agora, naquela ocasião, eles achavam que eu ia seguir as coisas do Chico Xavier para liderar o movimento espírita, entende? E eu já tinha ideia comigo que aquilo era pouco tempo, eu ia ficar lá. Mas não podia estar falando tudo, né? Nem sempre. Tinha que escolher o horário, com quem. Agora, o que eu vejo nisso aí é o seguinte, a minha ajuda extrafísica foi a maior que eu recebi na minha vida. Eu recebi muito da minha mãe, uma opção de gente que me ajudou, o próprio Marco Palmero que me chamou, né, me convocou para eu trabalhar e pagar meus estudos, quer dizer, isso não é para qualquer um, né? Eu sei disso. Eu sou grato, sempre fui grato a ele, até que nós sempre nos demos bem. Eu nunca tive um debate grande, assim, de querela com o Mário, nem ele comigo. Nós entendíamos perfeitamente. E ele era muito mais velho que eu. Por isso que o povo achava que eu era secretário dele. É isso que eles falavam, que eu era um secretário que não aparecia. Entendeu? Entendi. Você acha que nessa vida, então, você teve mais ajuda extrafísica do que de todas as outras vezes em função do processo do Zé? Nessa vida foi. Eu acho que eles ficaram com pena de mim. Certas coisas, você está entendendo? E vieram ajudar, né? Agora, veja, eu vejo uma porção de gente, é gente que eu ajudei. Na condição de Zé. Então, eu preparei a minha sementeira para fazer essa colheita. Mas agora que eu vejo que às vezes eu recebo muita ajuda, eu recebo. Eu sou grato a isso. Eu agradeço isso permanentemente, ininterruptamente, o tempo todo. Tem que ter. É muito sério. E outra coisa, os banhos de energia que eu recebo, né, isso aí sempre me deu muita força. As confirmações que eu tenho. Você sabe, se eu me predispor, essas consciências todos podem fazer psicofonia através de mim. Você está entendendo? A hora que eu quiser. Só deixar. Você está entendendo como é que é? Estou entendendo. Porque eu sou assim, é aquilo que chamava o vaso aberto. Eu não sou vaso fechado. Você sabe que tem, por exemplo, você pega uma ânfora, ela pode ter uma tampa que fecha, tem até cadeado que pode ter. Agora, existe o vaso que tem a boca grande e que é aberto. Eu sou justamente esse vaso. O vaso, no caso, é o problema do sensitivo. Entendeu? Eu sou tipo vaso aberto. Agora, isso eu sei, ó. Allan Kardec não falou isso. Isso aí é das iniciações. Aqui, ó, está cheio de gente que é vaso aberto. Esse povo que eu falo, você ainda tem que fazer uma força danada, que você está uma esponjona danada. Vocês já não viram falar isso certas pessoas? Isso é o vaso aberto. Mas é o vaso aberto que falta a autoconsciência, com a automanifestação correta do processo da sensibilidade. Está faltando. Aqui está cheio de gente vaso aberto. Mas alguns seria até bom a gente arranjar, tampar, colocar cadeado, de segredo, encriptar o negócio. Isso que seria, entende? Agora veja, o vaso aberto tem uma série de ilações, efeitos, consequências, repercussões do processo. Pensa bem que você vai entender o que eu quero dizer com isso. Eu até já escrevi sobre esse negócio assim, mas muito ampassando por cima. Por exemplo, o processo de vaso aberto. Isso tudo é uma abertura para a TENEX, para o FIEX, para a desperticidade. Outra coisa, acabou o medo, não há mais medo. Com o vaso aberto funcional, ele sendo parafisiológico, não há medo.
Agora, veja, isso também aumenta a minha força presencial, você está entendendo? Todo vaso aberto, se ele é equilibrado, se ele não está com a canga, quer dizer, a primeira coisa, ele é vaso aberto ou ele é vaso cheio? Sim. Ele não pode ser cheio de assediador ou de assédio. Você está entendendo o que ele quer dizer? Agora, pensem bem, aqui está cheio de gente que é vaso aberto. Vocês estão entendendo, né? A noção que eu estou falando aqui, bem claro da história. Pensa nisso. Nessas retrocognições, até que ano você foi? Mais longo, mais distante você foi? As últimas que eu tenho é o negócio do Egito. E essas foram das primeiras que apareceram. Agora, teve uma Consex que me falou que eu tive essa retrocognição, porque a turma do Transmentor fez isso, para eu estabelecer um timeline. Então, a partir daquilo, eu comecei a marcar de lá para cá. E esquecer o resto. Então, na questão, por exemplo, do Egito, o negócio é um pouco mais antigo. Agora, por exemplo, as questões que eu tinha não era só do Egito. O que acontecia mais, que era recorrente, era o problema da perseguição que eu tinha, mas isso foi na China. Entendeu? E o negócio divide o processo de mexer com o processo moral, dentro da política da época. Aquilo levantou muita poeira, eu fui muito perseguido. E aquilo criou um estresse de trauma. Eu vi com o impacto daquela situação, aquilo marcou o vínculo daquilo. Então, durante muito tempo, eu vi aquela coisa toda. Agora, no Egito, era uma coisa positiva. O primeiro que eu tive era muito positivo, porque foi uma iniciação que eles fizeram, que a gente tinha que sair do corpo e encontrar com o povo lá fora. Aqueles todos que estavam lá fora, era tudo gente grandona deles. E o negócio não era fácil. Por isso que eu faço esse negócio do Egito, tudo que fala ainda é pouco, a coisa era muito mais séria do que aquilo tudo que ficou marcado. No Egito é o seguinte, isso aí eu lembro claramente. E outra coisa, eu cheguei a identificar algumas pessoas com quem eu convivi dessa época. Sabe como é que é? Isso aqui é o pior da história. Agora, quantos milênios faz isso, eu não sei. Mas o caso é o seguinte, quando dava mais ou menos o crepúsculo, na hora do entardecer, eles colocavam a gente dentro de uma caixa de pedra, como se fosse assim um caixão. E ali é como se eu tivesse morto. E eles limpavam a gente tudo. Tinha umas mulheres que traziam uma espécie de toalha e uns ungüentos que eles passavam na gente. E colocava a gente dentro daquele caixão de pedra. Tampava aquilo. Agora, o caixão era grande, dava para você respirar enquanto estava lá. Agora, você tinha que sair dali e não tinha jeito, porque aquele negócio era um peso danado, não dá para sair dali. Você tinha que sair e saía daquele negócio que era como se fosse um ginásio que havia lá. Aquele caixão ficava lá no meio do ginásio. Você tinha que sair ali, atravessar aquilo tudo, e lá fora, na entrada do ginásio, ficava aquele povo numa roda, esperando que houvesse uma manifestação, no meio. A manifestação teria que ser da pessoa. Agora, a hora que saía no crepúsculo, isso aqui é estranho, por causa do processo. Por que é? Até hoje eu ainda estou pesquisando essas coisas. Vocês sabem que tem a xeroscopia e outras coisas, xeroftalmia, que é o negócio das 6 horas, a hora que muda, que entende que a pessoa fica semi-cega, que tem um negócio desse, que é mais ou menos 6 horas do dia. Então, veja, e eles tinham horário para isso, o negócio dos equinócios, aquela coisa toda. Então, aquilo tudo, a iniciação era feita tudo nesse horário. Então, a hora que a gente chegava lá fora, você tinha que dar uma manifestação que você estava lá. Agora, veja, eu cheguei e coloquei a mão, e a minha mão apareceu. Do jeito que aparece, às vezes, a mão que a gente vê no complementar. Só que a minha apareceu com o início do braço, aquela coisa toda. E aí, alguns viram que era eu mesmo, a minha cara, tudo. Quer dizer, houve a plasmagem. Agora, eles ficavam lá em torno, julgando a energia para ajudar a pessoa que viesse. Então, eles eram doadores de energia, entende como é que é? De efeito físico. Agora, aquilo era uma semi-materialização que tinha. Agora,
eu fiz no mesmo dia, ou na mesma, vamos dizer assim, no mesmo período do Eurico Passanufo. Ele fez e passou. Depois eu fiz e passei. Agora, por exemplo, uma das donas que estava me preparando com o negócio todo foi a minha mulher. Foi a Lisa. Entendeu? Agora eu vi direitinho o jeito dela, as coisas, como é que era, porque eu sabia que era ela, por causa do processo. Agora, essa aí, a lembrança eu tinha muitas vezes do negócio. Agora, o que me perturbava mais na lembrança era, primeiro, aquele processo a ansiedade, negócio bravo de você entrar ali. E aquilo era muitas horas ali dentro, hein? Não, é uma morte temporária da história. Agora, veja, é a projeção. Agora, o que é que se passa? Aquilo, você ficava ansioso com o negócio. Agora, a hora que você chegava lá, parecia que a gente recebia um banho de energia do povo que estava lá fora. Eu, para mim, teve mais energia e mais processo de ectoplasmia deles do que meu. Você está entendendo? A mesma coisa aconteceu com o Eurico. Então, a hora que a gente saía e que dava aquilo, alguns, então, daqueles elementos que eram os elders da história. Você está entendendo? Os idosos, experientes da história. Então, eles aprovavam ou não. Agora, ele foi aprovado, eu fui aprovado. Agora, não era fácil o processo. Isso aí marcou para a minha situação. E significava o que ser aprovado? Ser aprovado significava que você estava comandando o processo extrafísico. A minha palavra daí em diante era terrivelmente poderosa, vigorosa. Aquilo batia por tudo quanto era lado. Tudo quanto era cara. O rei, que era faraó, aquele negócio todo, o chefe lá do Horus, por exemplo, eles vinham tudo para ouvir a gente. Eu lembro que tinha o povo do Horus, que tinha bicho na cabeça. Esse povo tudo era nessa época. Agora, examinar isso exatamente, a época, como é que foi, o processo todo é difícil. Agora, outra coisa. Esse ginásio, por exemplo, eu procurei para ver, em algum lugar eu nunca vi, em manifestação nenhuma dos egípcios. Teve um camarada, por exemplo, em São Paulo, que era um alemão, que ele era mestre cervejeiro, que ele gostava demais do Egito. Então eu fui olhar um dia e vi também que ele era desses caras da época, por isso que ele veio atrás de mim. Então ele comprava tudo quanto era material antigo do Egito, eu já tinha uma coleção enorme disso aí, entendeu? Agora, ele viu em mim que tinha alguma coisa. Agora, é cara dessa época. Então eu fico pensando, o negócio de tempo é uma coisa secundária, o problema da memória. A coisa pode ser, aquilo que você lembra de 5 minutos, equivale a 5 milênios. Para mim é a mesma coisa. Há uma fixação de uma tal maneira, nós é que damos muito valor ao processo da variável tempo. Mas para mim, por exemplo, nessas coisas que eu não vejo muita diferença da manifestação, não. Esse nosso amigo lá, por exemplo, ele me viu daquele jeito, como se fosse uma coisa do jeito que o outro vê os meus processos, por exemplo, de parapsiquismo hoje. Com a maior naturalidade. Agora, eu não sabia nada daquilo. Eu não vi um galo cantar. Eu não sabia nada. Agora, ele está sempre querendo me mostrar os troços do Egito, sabendo comigo, vendo os processos de energia comigo. Eu, por exemplo, tinha que ir lá de vez em quando e tomar cerveja crua com ele, só para dar força para o homem, que é aquele negócio, por isso que eu estou falando. É preciso ter muito cuidado com essa troca intelectual, que às vezes você é obrigado a tomar uma cerveja com o cara, tomar um vinho, tomar um uísque. Você entendeu? Isso tudo tem que dar um desconto. Você sabe, cerveja crua é a melhor que tem, que é aquela que não é pasteurizada. É só o mestre cervejeiro que toma isso. Aquilo vem diretamente para o laboratório dele. E é lá que eu conversava as coisas com ele. Valdo, esses neófitos que faziam essa iniciação, eles se apresentavam assim de torso nu, eram carecas, tinham aquele tipo de aparência? Os que estavam lá fora, os que recebiam não, que estava sendo iniciado. Não, que os que estavam eles sendo usavam? iniciado, a gente ficava tudo peladão e eles passando uma coisa na gente, que era para ajudar. E outra coisa, a hora que acabava, eles davam um banho na gente também. Agora, tinha mulher que tomava conta disso, não era homem, não. Você está entendendo?
Agora, outra coisa, ficava aquele monte de mulheres esperando lá. Tinha um lugar delas, o negócio tudo lá dentro desse processo que eu estou chamando de ginásio. Agora, esse ginásio é um negócio estranho, porque é um negócio que eu não vi isso nunca, entendeu? Essas coisas todas que tem desses labirintos antigos, aquela coisa, tudo eu procurei para ver uma coisa igual, não vi nada. Agora, eu só sei que lá no meio tinha um local onde a pessoa ficava. Professor? Agora, veja, isso é projeção consciente da Brava. É o mais sério que tem. Professor? Professor? Sim. Que esse processo não era uma preparação para a divindade, enfim, para a adoração daí da população, no caso o senhor e os outros iniciados? Como é que é? Eu não entendi. Não era um processo de transformação de deuses, esse processo de aparecer e o faraó utilizar aquilo era para mostrar que a pessoa, quando morre, acontece a mesma coisa, isso. Então acontece com a pessoa viva, nós estamos mostrando que a pessoa não morre, que ela sai do corpo. Então, enquanto você está vivo, por exemplo, eu apareci lá e depois continuei a viver, mostra que ninguém morre. Era isso, que a preocupação desse povo era só com morte. Mas não Agora, tinha aquilo uso. provava para o povo, mas é que nem todo mundo tinha aquela evidência. Mas aqueles que tinham, ficava superior aos outros. Aí daqui a pouco ele também queria ser iniciado. Você está entendendo como é que é? Agora, essa equipe é que dava, o processo todo vinha deles. Como é que é? É lógico, para o Eurípides e eu ter chegado ali, a gente mostrou alguma coisa fora de série, capacidade, uma opção de coisa antes. Agora, aqui é estranho isso tudo. Mas não era utilizado pelo faraó como instrumento de dominação posterior? Assim? Não, não era bem assim, não. O problema todo é que isso aí tinha muita coisa escondida. Eles eram muito sigilosos. Para mim, foi isso. Eles escreveram sobre tudo, mas você não vê muita coisa sobre isso. Isso aí é uma das coisas que eu falava com esse mestre cervejeiro. O pessoal está precisando de coisa, está tudo escrito aí que não tem. E o caso, professor, aqui, ó, daquelas. Aqui, olha. Quando você morria e era embalsamado, também tinha aquele. Tipo uma janela. Não é isso? De quê? Dentro daquela. Do sarcófago, tinha também umas janelas, não tinha? Mas o sarcófago não é igual esse que eles mostram. Ele era uma coisa simples. Ele era uma cova, ou vamos dizer assim, um ataúde de pedra. Agora, não é pedra igual essa, outra coisa. Não tinha muita coisa escrita, nada não. É simples. Agora, ó, a pedra dessa grossura, um negócio enorme. Tá. O peso daquilo é uma loucura que ficava em cima. Agora, todo ele era feito assim. Era um caixotão, um caixão de pedra. Para os mortos ou para os iniciados? Simples, hein? Para os mortos ou para os iniciados? Não, para os iniciados, para colocar lá. Mas para Agora, dos mortos, não. Eles faziam porque aquilo era homenagem. No iniciado não tinha homenagem. Era só tinha o exercício. seguinte, apertar o cara. Vamos ver o que é sai. Né? Agora, outra coisa. Um dos negócios que eu lembro é que não tinha mulher nisso. Era uma marcação por homem de Clube do Bolinho. Agora, pelo seguinte, eu não lembro de ter visto nada de mulher. O mestre cervejeiro me perguntou sobre isso. Tá. Cara, era um dos estudos que ele estava fazendo. Voltando então aos sarcófagos, já daqueles com os desenhos e com essa abertura, teria, assim, guarda alguma relação com essa questão da projeção? Por exemplo, como ele já tem um abertismo, porque não, foi mostrado... tinha o negócio do pássaro, você sabe o negócio do pássaro, eu sei. Mas isso foi tudo dali, mas veja, eles não explicaram nada. Então, por exemplo, o lado, mas para quem se projetava, esotérico do ficava processo, livre, saía dali. Mas o processo esotérico daquilo era enorme. Uma outra coisa, aquele negócio daquele olho que puxa assim, sabe como é que é? O signo, que também tem coisa nisso aí. Então, as coisas não são ainda muito explicadas nisso, não. Eu estive tentando estudar essas coisas todas, eu examinei o processo de sarcófago, vi múmia, vi um monte de coisa nesse sentido. Vi isso no Brasil, eu vi na Inglaterra, vi em vários lugares. Mas... Agora, teve uma época que me deu vontade até ir para as pirâmides para examinar. Depois eu fui ver o negócio do Blount, aquele cara que escreveu sobre isso, e desisti, falei assim, não adianta, não tem mais nada do que quero. As coisas todas, eu estou trabalhando com uma coisa que é muito remota. Então,
Problema remoto não adianta. Quer dizer, eu sou macróbio, eu sou um velhusco. Não é da minha época. Você está entendendo? Na minha época não existe. Não tem lá. Agora veja, eles fizeram isso para mim, para eu dar valor para o resto. Se eu naquela época eu poderia sair do corpo, você pensa bem, eu tinha que ter dominado isso tudo depois. E nem sempre eu consegui. Não, nem sempre. Então, aí você o teve meio dificuldade de campo projeção em algum da tempo, própria de lá vida para cá? embola você. Embola o meio de campo, tem uma opção de coisa que depois me pegou. Agora, por exemplo, me deu uma opção de ideias. O processo, por exemplo, da China, para mim foi depois disso. E essa perseguição que eles me fizeram com o processo moral, cada ética, na época era o processo moral. Isso tudo foi porque eu guardei, né? As coisas que eu aprendi. Agora, o processo de isolamento é uma coisa de louco nessa história. Problema de isolamento. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, por exemplo, se vocês me perguntarem assim, o que é de ruim, de pior que você já teve nessa sua vida? A meu ver, é um problema de uma espécie assim de fobia que eu tenho. Ela não chega a se manifestar muito, porque eu sou mais ou menos mental somático, observo tudo e descarto, mas que a coisa se manifesta, se manifesta. Agora, o que é? É justamente um negócio igual esse do sarcófago. Eu sinto que eu estou fechado em alguma coisa. Agora, eu não sei se vocês já estudaram o que é um problema da pessoa fechada. É diferente de tudo, porque a pessoa se torna psicótica. Uma coisa boa que eu vi no Law and Order é que eles já apresentaram um capítulo, já umas 5 vezes, já é repetido, em que o nosso amigo lá, o detetive do Law and Order, sabe, o camarada falou que ficou na masmorra e que aquilo tornou a ele psicótico. Então ele estava condenando o sujeito que aquilo era conversa. Como eles condenaram o cara, o que ele fez? Para tirar a dúvida, ele foi e pediu para eles, vocês me deixam aqui 3 dias na masmorra, e eu vou ser tratado igual uma pessoa que está presa na masmorra. Eu quero ver o que acontece comigo. A hora que ele saiu, ele começou a atacar o guarda. Como é que eu pedi para você deixar 3 dias? Como é que você me deixa uma semana? Eu disse, não, foi só 3 dias. Quer dizer, o cara já estava psicótico, porque ele ficou sozinho lá. Então veja, o processo do sozinho, o isolado, leva à psicose da pessoa. Por isso que a masmorra, muita gente fica doido. É aquilo que eles mostram na história, o povo não explica isso. Entende? Agora, então veja, eu devo ter passado por isso de uma maneira negativa em algum desses processos, que eu não lembro bem. Mas, toda vez que eu via um processo desse, vinha aquilo até um certo ponto. Mas não era desse do Egito. É outra coisa que me aconteceu depois. Entendeu? Que é o problema da masmorra. Então, aquilo... É tanto que, quando nós fomos fazer aquele exame, eu falei assim, eu não gosto disso aí. E eu, como tem ainda hoje barulho, aí que zumbido, eu falei assim, não dá. Então eu sei como é que é esse negócio, a situação toda que tem aí. Agora veja, para mim, de impressão negativa que eu já tive, não é de dor, não é de nada disso. Não é os acidentes que eu tive, rachar a cabeça, aquele negócio de não poder dormir, não. A pior coisa que eu tenho de lembrança desse processo todo é o problema da masmorra fechada. Agora, você já pensou? A pessoa ali, que ela não pode falar com ninguém, você tem que falar com as baratas. Agora, o filme aí do Law and Order é muito bem feito. Vocês já chegaram a ver? Ontem tornou a passar. Mas já umas 5 vezes que eu já vi esse episódio. Ele deve ter dado algum resultado grande nos Estados Unidos, por isso que eles estão passando muitas vezes aqui. Porque o negócio é muito sério. O policial se colocar no lugar do criminoso e vai lá para checar e depois ele volta atrás. Quer dizer, o negócio é sério. Geraldo, até que ponto aqueles cenários descritos no livro Rainha Atassú, é Vera, né? Vera Krishnakovsky. A Krishnakovsky.
Até que ponto aqueles cenários são reais? Porque eles dão a impressão de serem muito reais. Tem coisa ali que é real. Agora, veja, aquele povo que dominava o problema com a energia, o negócio do Orenceb com a rosa vermelha, isso tudo é real. E você sabe que esse povo lá da Rússia entende disso, né? Tinha lá o nosso amigo que dominava o problema de energia e outra coisa, ele foi um dos que criaram a Revolução Comunista, né? Aquele partido dele. Você sabe quem eu estou falando? O cara que enrolava todo mundo lá, Rasputin, ele era terrível em matéria de energia. Agora veja, Rasputin, Orenceb, tudo é mais ou menos desse tipo. Tem que estudar isso mais. Né? Valdo. Agora o que eu vejo é o seguinte, é muito difícil essas coisas do passado. Até na década de 60, eu tive 70, ainda queria estudar isso muito, depois desisti. Do jeito que estão as coisas, vamos ver agora, né, com esse negócio da internet, muita coisa que deve aparecer que está escondido até hoje. Igual que teve aquele negócio dos evangelhos do Mar Morto, aquela coisa. Sei lá se não vai aparecer alguma coisa assim. Os problemas, por exemplo, do Tibete, que está tudo sumido. A mesma coisa esse processo do Egito, a gente nunca sabe. Às vezes tem alguma coisa enterrada, que um dia eles vão descobrir que o negócio todo lá vai dar a técnica da projeção, o problema da iniciação deles. E até hoje, as coisas, tudo que eu vi, o Paul Bronx, por exemplo, não dá. Não é bem aquilo que ele mostra. A coisa é mais embaixo, é mais séria, muito mais séria. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso tudo me ajudou muito na questão da retrocognição. Me deu muito gabarito principalmente de julgamento das minhas experiências pessoais. Isso me deu outra ideia na situação. Agora, eu penso que todos vocês vão passar por essas coisas. A retrocognição está aí, ela vai acontecer com todo mundo, cedo ou tarde. Se não for desse corpo que vocês têm, no próximo vocês vão ter. Isso vai ser inevitável. Valdo, não são os próprios amparadores que controlam esse estoque de lembrança? Daqui a pouco, um arqueólogo vai... Eles têm muita dificuldade para fazer isso. Tem? Tem. Pelo seguinte, eles nunca sabem o que é bom e o que é ruim. Não, a qualificação da lembrança. Não pode estar imiscuindo muito na vida de uma pessoa. Senão você pode subitar, arrebentar um negócio que vai piorar tudo em vez de ajudar. Morre da cura. Porque eles não estão dentro da pessoa, eles não sabem. Então isso aí vai devagar. Isso aí eles mesmos me falaram isso. Mas eu digo assim, não pode chegar lá e começar a destampar a lembrança de todo mundo. Mas coletivo, eu falo assim, um arqueólogo foi uma desses iniciados, vamos supor, como você. E um arqueólogo resolve ter essa inspiração e vai lá, faz as pesquisas e descobre o material. Sim, mas não é assim. Uma coisa é descobrir as coisas, outra coisa é descobrir a pessoa. Senão, ele vai cair numa masmorra, que eu estou falando aí. Vai criar um problemão para ele, se ele não souber. Eu, por exemplo, eu tirei isso até um certo ponto de letra, com o pé nas costas. Mas eu, às vezes, vejo os casos de uma pessoa e eu vacilo. Quando eu vacilo, eu me abstenho, eu não falo nada. Eu só falo quando o negócio é ali e eu vejo o processo comparador. É tanto que eu nunca me arrependi de nada que eu falei. Entendeu? Agora, o que eu sei, eu nunca falei 30% do que eu sei. Está entendendo? O que adianta você mostrar que você está sabendo das coisas se o efeito daquilo é negativo? Você fica com um cara de tacho aí, o que adianta? Isso é besteira. Eu quero ver o resultado prático, objetivo, palpável, funcional, eficaz da história. Não tem lógica isso que eu estou falando? Então, agora, gente, poderia falar sobre sua lucidez e parapsiquismo na sua última vida, em que você era cigano e de somar ainda criança? Que aspecto parapsíquico se destacava? Não, a primeira coisa é a seguinte: o problema, nós renascemos lá para dar força para o problema da área, que eu sei é isso, e o processo do Chico, para ele melhorar. Agora, o que se passa? Como eu tinha relação com esse povo, não só com o cigano, mas com os mouros, que o negócio lá era mourisco,
Isso tudo envolveu. Mas chegou um ponto que eu acho que nós chamamos a atenção demais, tanto a Graça quanto eu. E a gente era mais ou menos nada perto do lugar, mas não tinha nada que ver um com o outro, não era parente, não era nada. Agora, os caras chegaram lá, roubaram, porque aquilo era normal, era uma coisa entre eles. Mas havia muita competição entre eles a respeito do trabalho que eles faziam. No fim, os meninos, em vez de ajudar, pioraram a situação. E com a briga, eles quiseram matar a criança. Do jeito que esse cara agora quis descontar com a mulher dele lá, e enfiou os... em vez de enfiar, o que eles fizeram? Mataram a gente. Em vez de enfiar a agulha, eles mataram. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Foi assim que eles mataram. Agora, o que se passa? Essa área lá era um processo mourisco que tinha relação com o problema da monja, com essas coisas todas. E tudo indica que aquela vida eu peguei um pouco antes da monja ressomar. E foi mais ou menos na mesma área. Agora, eu não sei as relações, por exemplo, o Chico e monja, eu e a monja lá, o processo da Graça e a monja, isso aí nós não sabemos como é que é. Agora, de modo geral, os processos todos são esses. Agora, comigo, eu não tive problema nenhum com isso. A hora que eu dessomei, eu tinha o processo da primeira e a segunda e a segunda dessoma automática, assim, na hora, sem problema nenhum, mesmo na infância. E a gente pôde socorrer as coisas todas com calma, etc. A gente ainda voltou lá, eu mesmo voltei lá depois, durante uma boa temporada, para ajudar o povo, inclusive os caras que nos assassinaram lá. Por que ocorre tanto contrafluxo com determinados alunos durante o CIP e com outros tudo fica mais equilibrado energeticamente, diminuindo o nível de assédio? Tem relação direta com o curso de homicídio? Tem, mas não é só isso não. Para você entender isso, pensa nos 6 meses da TENEPS. Por que alguns não têm nada nos 6 meses, tem outros que estouram tudo? E a pessoa nem faz a TENEPS. Tudo é processo de predisposição e a pessoa está preparada ou não. Os colégios invisíveis não seriam um dos melhores exemplos de trocas em termos de pesquisa entre os pesquisadores da Conscienciologia? Sim, eles existem para isso, colégio invisível foi isso. Agora, veja, o colégio invisível é da ciência eletronáutica, eles é que criaram isso. É o processo da comunicação. Pela sua experiência, pelo seu conhecimento, você, na sua próxima existência, teria preferência em nascer no Brasil e em Foz do Iguaçu? Quantos anos você acredita que precisaria para se lembrar que foi o Valdo Vieira? O caso todo é o seguinte, eu já falei que tudo indica que eu não vou renascer aqui. Olha, quantos anos que eu falo isso, mano, você que sabe quantos anos faz? Desde que vocês me conhecem, é na China. Mas eu também não sei se vai ser na China, depende. Agora, quantos anos você precisa, que acredito que precisaria para se lembrar que foi o Valdo Vieira? O que vocês acham? Vocês lembram que eu falava, sem falar que era o Zéfiro, eu falava assim, eu sou o Valdo número 11. Lembra disso? Eu falava tudo bem claro, por causa das minhas lembranças da história. Tem pessoas que são mais que vasos abertos, são canais multidimensionais autoconscientes. Comente, por favor, o meu, o seu caso e o que é mais comum. Olha, você, por exemplo, você é um vaso aberto, mas você tem uma coisa, você às vezes é dispersivo. Então, o que adianta um vaso aberto dispersivo? Você é dispersivo, é o que eu estou falando aqui, eu conheço bem. Você é ou não é dispersivo? Você reconhece ou não reconhece ser dispersivo? Isso aí não adianta muito. Você tem boas inspirações, tem opção de coisa, mas cadê? Cadê o livro? Presta atenção. Agora, no meu caso, eu sou um vaso aberto, e isso tem me ajudado demais. Mas veja, eu tive um acidente. Um acidente que rachou minha cabeça, que eu fiquei em coma uma semana. Com tudo quanto é vaso aberto, etc. Tal. A gente não ganha todas. Não é isso que a gente fala? A gente não ganha todas. Como uma pessoa pode utilizar com acerto o seu tactopsiquismo? Tendo o máximo de paciência, que a coisa mais difícil que tem é o cara com tactopsiquismo ter paciência. Paciência que eu estou falando da família do Jó. Ele tem que ter paciência.
Por quê? A maioria com quem ele vai trabalhar, vai conversar, vai entabular qualquer empreendimento, são pessoas que não são taxistas. Então, ele tem que ter muita paciência. De modo que taxiquismo e paciência é o casamento ideal. A pessoa ter taxiquismo e não ter paciência, está danado. Em vez de ajudar, até pior. Professora, aqui na página 33, item 13, proexologia, você comenta da troca da zona ilusória de conforto pelos autoesforços proexológicos. Minha pergunta é o seguinte, o ideal da pessoa, na condição até da execução da proex, e até caminhando para a desperticidade, ela intimamente está na anticonflitividade. Quer dizer, até certo ponto, ela intimamente está confortável. Não, é a autocompetição permanente. Ela tem que superar a si mesma, é a autossuperação. Então, mas... para melhorar a autossuficiência. Isso é que é o ideal. Quer dizer, em outras palavras, assim, a pessoa pode está executando a sua proex, tem um grande contrafluxo, mas intimamente ela está confortável, quer dizer, ela não se altera com aquilo. Não. Então, a minha pergunta é, como diferenciar a anticonflitividade íntima sadia dessa zona de conforto ilusória? Porque a pessoa pode se enganar. Eu tenho um golpe que eu dou nisso aí, é o chamado golpe. Viu? Golpe. Aqueles golpes nossos. É o golpe que a gente faz. Quer dizer, eu tenho uma técnica para usar isso. Eu começo a pensar no povo, na assistência que eu dou. Então, eu vejo que eu não preciso desse conforto, que eu tenho mais do que a média que eu estou assistindo. Eu só pergunto para vocês, todos vocês aí que fazem assistência aos outros, você acha que você tem mais equilíbrio do que a média daqueles que você assiste? Ao silêncio. Pensem nisso, isso aí é terrível. Pior da história é que eu vou responder no lugar de vocês, tá certo? Vocês têm mais conforto do que a média de todo mundo que vocês estão assistindo. Viu, Socorro? Inclusive você que é socorrista. Socorro? Alguém aí quer dizer o contrário? Hein? Quem é que vai dar o contra? Vamos ver. Pense nisso. Então, vamos, a partir desse pensamento, pensa que a sua zona de conforto ela é sempre enorme. Aí você vai lembrar daquilo que eu falo. O que é que eu falo sobre o negócio de conforto? Tem um negócio que eu falo, em vez de zona de conforto. Então, se a sua vida está muito boa... Não, é essa é péssima. uma. E outra coisa, tem outra coisa que eu falo mais séria também. Nós estamos vivendo a era... Ah, sim, da fartura. Da fartura. Isso é terrível. Agora, por que a era da fartura? Não é só a humanidade que está na era da fartura, que até um certo ponto é por causa da comunicação, a tecnologia, as coisas. Não é bem isso só, não. É devido ao processo do curso intermissivo nosso. Agora, não tem lógica isso aí? Não, total. Pega a era da fartura, a zona de conforto, a sua posição, como é que você está hoje, dentro da interassistencialidade. Você vai ter que dar mais valor. Então, por exemplo, a pessoa não fica pensando que ela é incólume, indene, ilesa, limpa, que ela não tem nada que ver porque ela é assistente. Não. Ela tem mais do que assistido. A sua responsabilidade é maior do que a do assistido. Você é assistente. Agora, eu digo para vocês, a tendência de todo mundo que fez o curso intermissivo é vir para cá e, em primeiro lugar, ele não vai ser assistido, ele vai ser assistente. Ou ela vai ser assistente. Não tem lógica isso para vocês? Então, a partir disso, a zona de conforto é um perigo. Se a sua vida está ótima, você está péssimo. Esse aqui é o que eu sempre falei, dava um choque danado do povo no início do Instituto, quase brigavam comigo. Lá em São Paulo era um problema, sabe como é que é? E todo mundo nesse negócio de autoajuda, que não sei o quê, tudo falando abobrinha e recheada com edulcoração de chocolate. Entendeu? Então, Mas, mas aí tem essa condição do paradoxo, né? De qualquer forma, intimamente, você vai estar bem, quer dizer, aquela condição da ataraxia, né?
da tranquilidade também. Então tem esse tipo. Outra coisa, você dorme em paz à noite, Isso. você não tem insônia. Então, esse que é o ponto dessa Isso é negócio diferenciação. sério. Agora, ó, uma outra coisa que eu quero mostrar, um segundo golpe, vou mostrar para vocês. Uma coisa muito séria é o seguinte: quando você tiver com muito problema, escreva aqueles problemas, faz um artigo do processo e manda, e esqueça o problema. Quer dizer, procure estudar o negócio e acabou. Se eu, por exemplo, eu fico muito preocupado a respeito de alguém, o que eu faço? Eu estudo aquela personalidade daquele alguém e acabou, passo por cima. Não, amanhã, se precisar, eu pego o negócio e dou para a pessoa, está aqui. Eu já fiz isso para vários. Lembra, um dia que eu cheguei aqui e falei assim, olha, nós vamos começar a dar a prescrição dos verbetes. Para quem é? Tem uns que são a cara do verbete. Ele chega, está escrito o verbete todo na testa. Já viu assim, já viu. Valdo, aqui na letra A. No item caracterologia, você acha que não poderia colocar fazer menção à invexologia, a troca da imaturidade juvenil pela maturidade precoce? Escreve aí no papel e dá para nós colocarmos. Eu vi que tem no item superdotação falando sobre imaturidade, mas infantil versus a superdotação troca da imaturidade consciencial. infantil pela maturidade da superdotação consciencial. Aqui é invex. Exato, mas não está explícito. É que eu coloco invex em tudo, né? Às vezes eu evito de estar pondo em tudo. Professor. A puxação da invex que eu vou te contar, eu faço. Aqui na letra A. Em pensenologia, gostaria que o senhor falasse um pouco mais, na primeira linha, as autoviragens panorâmicas do holopensene e da autoproex. Isso. As autoviragens é o seguinte, a viragem da mesa, você sabe o que é isso? É a hora que a pessoa vai fazer a ultrapassagem do gargalo. Agora, essa autoviragem aqui panorâmica é a hora que a pessoa começa a ter uma cosmovisão além da monovisão que ela tinha, que ela trazia com ela. Então, essa autoviragem panorâmica no holopensene da autoproex. Então, por exemplo, aquele caso que a pessoa, na casa dela, viu o manual da Proex. E ela foi fazer as coisas que ela já recebeu, os aportes, etc. Tal, e ela viu, não, isso aqui eu posso fazer que é fácil. Então vem. Agora chega aí e vai lá para a Apex. Chega na Apex, vocês vão examinar e falam assim, olha, você isso aqui, é um negócio muito maior. A Apex está ampliando a autoviragem panorâmica do holopensene da autoproex daquela pessoa. A Apex está fazendo isso. Já não teve gente que falou, não, eu pensei que o negócio fosse mais fácil. Vocês estão me complicando a vida. Já não teve gente que já falou. Comigo, todo mês tem gente aqui falando isso para mim. Eu vi e falei assim, isso está muito fácil, né? Você está saltando de banda, né? Você parece até carioca. Eu mesmo falo, carioca, nasceu no Meia. Né? É a República do Meia, do Milton Fernandes. Não dá. Tem que dar um jeito. Não vem com essa conversa. Você tem gabarito para mais do que isso. Isso é pouco. Isso aí é igual aquela pessoa que chegou para mim e eu falei assim, como é que é? O que é que você tem feito com todo esse esforço seu, que eu já te conheço há quantos anos, você estudando? Eu falei assim, não, Paulo, eu já tenho até agora 12 artigos publicados. E livro. Eu quero saber em livro. Quer dizer, não, tem 12 artigos. Já preparou, né? Tem que estudar, né? Vamos ver o que dá. Professor. Aí tem a opção de gênero dos artigos, não tem? Não tem? Está cheio de gênero de artigo aí. Nós podemos dividir o povo aqui em artigos, em aula, conferências, livros, etc. Escala evolutiva da intelectualidade, do mental soma, na CCCI. Então, fazer, sabe como é que é? Os magotes. Professor, então o senhor deixa eu ver se eu compreendi o que o senhor trouxe. Então é uma compreensão maior da sua Proex e a partir daí você vai mudar as suas ações. Seria isso? Não, você não quer falar alguma coisa para ela? O que acontece com vocês com essas viragens que você faz lá? Porque lá a Apex foi feita para isso. Explica aí. O que acontece, o que a gente tem percebido muito nessa questão que você comentou, Valdo, da relutância da pessoa de assumir um novo patamar. E aí, às vezes, a pessoa até utiliza
a falta, entre aspas, de informação sobre a sua PROEX para não fazer muita coisa. Para disfarçar, para camuflar a Então a situação. gente fala que a pessoa procura a mega certeza, porque ela não quer errar de forma alguma. E nessa condição de não errar, ela acaba não fazendo nada. Então eu acho que é muito por isso. E o que a gente tem observado também é o seguinte: a melhor recompensa por um bom trabalho é um trabalho ainda maior, mais qualificado. Então isso é inevitável. Então a gente vê que é por aí. Você entendeu isso aí? Agora veja, a PEX deve estar acontecendo isso todo dia, porque comigo sempre foi assim. Então a pessoa quer sempre vender o trabalho dela por menos, um trabalho menor, entende? Que ela sabe que aquilo lá para ela é fácil. Mas ela não chega. A hora que o negócio começou a ficar difícil, ela reclama. Ela não quer aquilo. Ela deixa para depois. Tem uma coisa que você, volta e meia, fala, que eu acho que é fundamental para a gente entender essa questão da PROEX. Você fala assim: eu sou refém das tertúlias e dos verbetes. Isso eu acho que é a compreensão, é a síntese do entendimento da PROEX, pessoal, da auto-PROEX. Você tem que ser refém. A gente lá tem ampliado um pouco, a gente Agora, fala de escravo. Vocês todos são refém de alguma coisa. O que é? Tem um negócio que todo mundo aqui é refém. Eu já escrevi sobre isso. O que é? Vocês são refém do curso introduzido. Raciocínio. Não tem lógica isso para vocês? Tem. Total. É óbvio. É mais do que assim, ó, está evidente. Soco na cara. Mas, Val, né? só queria... Como diz você lá na França, salta aos olhos. É expressão francesa, galicismo, a gente não pode estar falando muito aqui. Os puristas reclamam. Eu só queria pedir assim, para o pessoal ponderar isso que você fala, para pensar mais sobre isso. Quando você falar, eu sou refém dos verbetes. E eu falo com a maior naturalidade, o povo começa a rir, eles não entendem. Então, para ponderar, porque isso é muito sério. Isso é uma coisa que fala assim, parece piada. Eu já coloquei isso em verbetes, tudo. É muito sério. Agora aqui, fisiologicamente, o nosso soma está mais preparado para o calor extremo, como num clima do deserto do Saara, ou para o frio regelante, como está fazendo atualmente no hemisfério norte. Em qual extremo ocorre melhor adaptação do nosso soma? Olha, depende do soma da pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto de abaixar bem a temperatura para trabalhar com o meu parapsiquismo. Mas o meu corpo e a minha vida, eu me sinto melhor no quente. Eu quero dizer para vocês que eu evitei tudo quanto foi coisa de ficar tudo branco demais. A hora que tem neve demais nos lugares, eu sou aquele cara que passou várias vezes, descia do avião no aeroporto e só olhava. No aeroporto, aquela neve enorme, eu nem descia do avião, eu ia seguir para outro lugar que estava mais quente. Isso, ó, não sei quantas vezes na minha vida. É lógico, eu vi neve, estive no lugar, mas não dá. Agora, no processo parapsíquico, quanto mais se abaixar, melhor. Por exemplo, menos de 20 graus é o ideal para começar a funcionar os efeitos físicos. Menos de 20 graus Celsius. Isso é o ideal. Agora, o meu corpo, por exemplo, eu estou no período que eu me sinto melhor. Eu me sinto muito melhor com esse calorão que tem aí do que com o frio. É tanto que a maior parte da minha vida eu passei no Rio de Janeiro. Agora aqui faz muito calor, mas tem uma coisa que é muito mais vantajosa que o Rio. A noite esfria. Então isso é o máximo. Agora o Rio não. O Rio começa agora, vai até março, não esfria hora nenhuma. Eu tinha que ter no meu apartamento exatamente 10 aparelhos de ar-condicionado dos 2 andares. Aquilo não era fácil. Todo mundo chegava e ficava besta de ver quanto aparelho de ar-condicionado, mas era o jeito. Aonde eu ia, eu ligava. Onde eu vou, eu ligo. Aqui em casa é a mesma coisa. Eu não sei quantos tem na nossa casa, mas eu posso estudar. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí nessa casinha nossa, tem 5 aparelhos de ar-condicionado. Entende? Isso aí não é de brincar. Agora, a gente precisa disso. Uma outra coisa, eu às vezes ligo o aparelho de ar-condicionado, não é para mim não, é das gatinhas. É do calor. A gente vê que elas estão sentindo. E outra coisa, às vezes elas estão tudo podadas. Elas estão, entende? Foi tudo castrado, podado, entende? Igual ovelha. Tudo que vocês pensarem, está na pele. Mas, no entanto, às vezes elas estão sentindo calor. Quero acreditar.
Agora, quando ela começa, Tatinha é assim, se começou a querer ficar no sol, porque ela está doente. Você tem algum processo renal, etc. Uma das 3 que nós temos lá, ela tem processo renal. Ela gosta de ficar no sol. Agora, eu vejo lá e vejo assim, ó, parece até eu mesmo. Agora, veja, hoje eu não posso ficar no sol, vocês sabem, por causa do processo da pele, câncer. Então, isso aqui é que é a situação mais séria. Depende do soma da pessoa, da adaptação que a pessoa tem. Esse meu soma, por exemplo, eu me acostumei mais com o processo de calor. Eu me dou melhor. Agora, com ar-condicionado. Então, conclusão, eu sou um cara da temperatura média. Isso está na cara. Porque a hora que faz calor, eu estou com ar-condicionado. E outra coisa, eu não gosto do frio, frio não dá. Gente, o frio dá muito mais trabalho que o calor. Com o calor, a tendência das pessoas é andar pelado. Com o frio, é andar super de escafandro, de tudo que pensar. Então, só isso é um problemão. Eu não sei, mas eu penso que a temperatura média para o calor é que deve ser ideal para tudo, não é isso? Uma outra coisa, precisa a gente conjugar isso tudo, em matéria de energia, de força física, até sexo. Uma pessoa, por exemplo, se tiver com calor demais, ela não funciona sexualmente. Se tiver frio demais, também ela não funciona. Você sabe que nível, né? Somente o homem. Quer dizer, então, se ele vai fazer isso, deve ser mais ou menos o horário para ele é 6h30 da tarde. 6h30, porque aí vai ficar bem adequado. Agora, desculpa a pergunta inocente, mas gostaria de saber, com tanto conhecimento a respeito de suas próprias vidas, nem tanto, menos. Qual a responsabilidade e o compromisso que acompanha o aumento de vosso conhecimento? Olha, é enorme. Você não está vendo a minha paciência que eu tenho com o Arlindário, com aquilo lá, estudo é muito disso, com o Laíno Loche. Estudo vergonha, né? Vergonha usar vocês para um argumento desse. Né? O senhor comentou sobre a Rússia e Rasputin. Ele, Rasputin, dominava as energias. Em que nível? O que o senhor já encontrou com ele? Ele está ressomado? Não, esse cara era terrível e ele dominava as energias sim, mas nem eu, o povo lá, sabia das coisas. Agora, o problema dele todo é que ele sabia mexer com o processo da Kundalini do povo, sem saber também nada sobre Kundalini. Mas a força presencial do homem era terrível. E outra coisa, ele era daqueles caras do jeito que é que nós fazemos hoje, na Tenex, por exemplo, que a energia já saía da cara dele. Ele tinha isso. Agora, ele era mal intencionado, uma opção de coisa. Agora, muita gente acha que ele foi um dos que desencadearam o processo para chegar na Revolução, devido à sujeirada que aconteceu com aquilo. Se a gente for estudar a história, você vai ver que, em parte, o povo tem razão de examinar isso. A regressão realmente ajuda, e os sentimentos que também vêm, como lidar com eles, principalmente quando se está tão próximo das pessoas com quem se conviveu. Como os amparadores auxiliam depois da regressão. Olha, o processo todo é o seguinte: a regressão de vidas passadas feita por aí afora, é preciso ter cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa está lembrando de coisas que é daquele que está hipnotizando e sugestionando para a pessoa lembrar. O ideal é a pessoa lembrar por si mesma, sem sugestão, sem hipnose, sem lavagem cerebral. Aí a coisa é mais autêntica, é mais confiável. Agora, voltar para a vida passada, tem que examinar muito. Tudo isso que eles fazem por aí. Que a pessoa, às vezes, ela pesca. A retrocognição da pessoa que está ali perto, de um parente dela, de alguém que está lá, alguém que ela conhece, alguém que ela está preocupada, mas não lembra dela. Não sabe disso. Então, isso aí tem que examinar, com calma. Não é fácil. Professor Valdo, na página 33, no item 16, superdotação, gostaria que o senhor comentasse esse item. Superdotação, a troca da imaturidade infantil pela maturidade da superdotação consciencial. O caso todo é o seguinte: a imaturidade infantil é um fato. Você veja bem que eu sempre combati a infância. No entanto, eu não posso reclamar da minha infância. Com todas as tragédias, as coisas todas que havia, o povo todo, eu nunca reclamei da minha infância. Eu tive uma infância até boa, mexi muito com a natureza, trabalhei naquilo que eu pude,
pude ler os gibis que eu queria, todo mundo me permitia fazer isso. Comecei a trabalhar muito cedo, tinha meu próprio dinheiro, comecei a entender muito isso que sempre se chamou de pé de meia, entende? Então, isso tudo me ajudou demais, mas eu combatia a infância. Agora, combatia porque eu mesmo falava com a minha mãe, não, eu quero ficar velho, mais depressa possível, quero virar gente, quero ficar igual uma pessoa comprida, que cresceu. Eu vivia falando isso. Entende por quê? É a vida. Agora, não cheguei a ter aqueles excessos daquele meu amigo, que nós estávamos no internato, e a hora que eu passei assim no banheiro, lá tinha um banheiro para todo mundo no internato. Então ele estava no espelho e puxando os cabelos dele. Eu disse, o que que houve? Por que você está fazendo isso? Não, eu quero ficar mais velho. Eu estou com muito cabelo, então eu quero ficar aí um pouco para dizer que meus cabelos estão caindo, que eu já estou ficando meio careca, com entrada. Eu disse, isso é besteira, você vai se arrepender depois. Está entendendo? Mas agora, na idade adolescente, você sabe que tem gente assim. Tem menino assim, não tem saída. A superdotação consciencial, que aqui nesse item fala, né? A troca é a superdotação. Superdotação. Fala um pouquinho sobre essa superdotação. A superdotação é aquele negócio da precocidade infantil. É a hora, por exemplo, a Janela de Marco, aquela menina que foi no mundo inteiro para mostrar todo o show dela de piano, aqueles concertos que ela dava. No entanto, ela tinha 5, 6 anos só, fora de série. Isso é a superdotação, no caso ali, artística da história. Tem gente assim, por exemplo, esses compositores fizeram, Mozart, por exemplo, menino já tinha isso, tudo é superdotação. Agora, o que é que se passa? Na questão da superdotação, o mais importante é o superdotado que entende que o processo da infantilidade não vale nada. Foi isso que eu falei com o Salles, que era o cara que era especialista nisso, a hora que ele começou a querer examinar a minha vida, que ele estava examinando também as coisas do Chico Xavier. Aí ele me encontrou, viu as coisas e falou. Então eu falei com ele, a coisa mais séria que eu tenho, eu sempre examinei o processo da superdotação para ficar livre da minha infância. Entende? Porque na minha terra, na época, ninguém falava em superdotação, não. Era precocidade infantil. Entende? Esse era o nome que existia. Foi isso que eles falaram, não, o Valdo, eles nem falavam o meu apelido. Fulano, ele é precoce. Então, esse é que era o nome que eles usavam. Agora, com o tempo, eu fui examinando por que era, de que modo que era. Agora, outra coisa. Se há uma precocidade intelectual, essa precocidade, a tendência dela é ampliar cada vez mais. Todo lado que a pessoa vai. Então, não vai ser só uma precocidade infantil, vai ser uma precocidade adulta. Foi o que aconteceu comigo. A hora que eu entro, que a minha mãe me ensinou a ler e escrever, antes de entrar no grupo, vem lá o povo, examina e fala assim, esse menino não precisa fazer esse curso primário, ele já sabe tudo. Agora veja, vem a diretora e fala assim, mas ele tem que fazer, nós não podemos dar um diploma de curso primário aqui para o garoto, se ele não fizer. Aí chamou a minha mãe, que era professora, que era subordinada a ela, e falou assim, esse menino tem que ir. Agora aí, o que é que se passa? Eu fiz o primeiro ano e todo mundo viu que eu sabia mais que aquilo. Já no início, quando nós fomos fazer o curso de admissão ao primário, porque lá tinha um curso, sabe, curso de admissão. Tinha curso de admissão para o primário, tinha curso para o ginásio, tinha admissão para tudo, vestibular. O povo fica pensando que só tinha vestibular, esse negócio existia já há muito tempo. Eu fiz esse curso de admissão todos eles. Agora, o que se passa? No segundo ano em diante, eu fiquei com a professora o tempo todo, porque ela pediu. Então, em vez de ela dar o segundo ano, ela deu o segundo, o terceiro e o quarto, enquanto eu estava nele. Que foi aquela professora que apareceu no instituto lá, eu não sei se você lembra dela, a dona Odete Brum, que foi a minha professora, uma loura. Entende? Ela, no fim, ela me procurou no instituto, ela nunca me esqueceu por causa das coisas do negócio. Agora, veja, nesse curso de admissão, todo mundo sabia que eu ia estar vários corpos de distância do segundo. Você está entendendo? Porque eu sabia tudo. Até desenho, eu desenhava melhor do que os meninos, porque a minha mãe já tinha me ensinado por causa das cartas enigmáticas, que tinha que desenhar, aquela coisa toda. Agora,
Também exigiram muito. A dona Odete Brum, por exemplo, ela, lá pelas tantas, eu não podia participar de nenhum curso, de nenhum concurso. Eu ganhava todos. Então eu fiquei como o concurso. Então, por exemplo, outra coisa, eu também não queria ganhar, porque o que o povo ganhava era o seguinte, fazia lá um teste de conta. Aquele que entregasse primeiro, ganhava. Agora, quem ganhava era santinho da igreja. Então, eu queria saber daquilo, que eu abominava aquele negócio da igreja, né? Porque já era contra. Naquela ocasião, eu já estava com 8 anos. Que eu entrei na escola, eu tinha 6 anos. Fiz 7 lá, depois com ela, a dona Odete Brum, foi com 8 anos eu já estava com ela. Agora, isso tudo ocorreu assim. Então, quando eu fui fazer o negócio, eu passei e fiz o curso primário, 4 anos. Depois passei 2 anos, porque não tinha nada para estudar e a situação estava precária. Foi aí, então, que eles começaram, eu tive que estudar com um preceptor, para não ficar sem ninguém. Agora, nesse período, então, eu ia sair da minha terra a primeira vez. Nunca tinha saído de Monte Carmelo. Não conhecia outra cidade grande, nada disso. Então eu vou para Uberaba, que era maior. Lá já era tipo capital, negócio enorme, um comércio muito maior, a comarca grande, de distritos muito maior. Eu já sabia esse negócio todo. Comarca, comércio, distrito, eu já tinha estudado todo o processo da geopolítica do ambiente. Então eu sabia que Uberaba era o melhor lugar, era a capital do Triângulo Mineiro, aquela área toda. Então, eu falei com a minha mãe, olha, eu nunca saí daqui. Eu falei assim, meu filho, você vai fazer exame de admissão ao ginásio. Não precisa ter medo. Você sabe mais que a média desse povo todo. Eu sou professor de curso primário. O povo que vai aparecer lá é a turma do curso primário. Você sabe muito mais que o curso primário. Sabe o que você podia fazer? Era começar a dar aula de curso primário. Isso é minha mãe para mim. Eu, naquela ocasião, tinha 12 anos. Agora, o que é que se passa? Ela tinha toda a razão. Eu passei na frente do povo, no exame de admissão ao ginásio, né, vários corpos de distância do segundo. Entendeu? Estava no processo. Agora, aí, então, eu comecei a ter, foi por isso que o Mário me admitiu, minhas notas, ele viu como é que era, lá dentro do internato, a minha colocação no meio daqueles 36, você está entendendo como é que é? Ele sabia quem era. E outra coisa, o Mário também gostava, porque ele tinha nascido na mesma cidade que eu, né? Para mim, eu tinha um troço com isso, que era do pai, que era amigo do meu pai, aquele negócio todo, tinha, sabe como é que é, né? Então, o processo todo é o programa da terra natal, entendeu? E eu era de lá, né? Assim, você é meu nível. Jeitão do Mário. Primeiro era assim, né? Político, muita comunicação. Meu nível. Por isso que nós ficamos amigos da história toda. Eu era uma espécie de confidente em certas coisas para ele. Vocês têm uma ideia. E olha, a diferença de idade era enorme. Isso aí é que é um negócio sério que a gente tem que ponderar. Valdo. Sim. Aqui no D de cá. Eu queria ver aqui na argumentologia, você põe a permutabilidade cognitiva entre consciência e consciência lúcida. Eu queria saber como que é essa interação, essa troca intelectual entre os paratertulianos e os tertulianos, a gente aqui e você. Não, o problema todo é a gente examinar a verdade relativa de ponta, quer dizer, a ver ponto. Seja de onde ela venha ou quem é que esteja falando. É ver a qualidade da ideia. Seja de onde quer que venha. Não interessa de onde. Se é da internet, se é teletertuliano, se é tertuliano, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é pessoa idosa. O problema é ver a qualificação da ideia. Na troca, a coisa mais importante que tem aí é isso, a troca intelectiva. Mas eles vêm mais pela teoria ou mais para observar a gente? Isso aí, para mim, é mais pelo processo, o amparo extrafísico. Do quê? É aquele amparador extrafísico que chega na pessoa e dá um jeito dela se encaminhar e descobrir que nós existimos. É uma pessoa que fala para ela, uma coisa que ela pega na hora, alguém que tocou no assunto, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o negócio é mais isso. A coisa é mais embaixo e Professor, mais séria. Professor, agora, veja, hoje mesmo eu estava falando para vocês lá na hora do almoço, eu já fiz um rascunho
do que eu vou escrever sobre o assunto. Eu coloquei aqui, sabe aquela conversa? Estímulo extra-pauta. Agora, eu estou colocando isso, mas ainda não sei se vai ser isso. Isso dentro da conviviologia, o estímulo extra-pauta. Não, e aqui começa, aqui, ó, já fiz uma série de dados. Entende? Por exemplo, o estímulo surpreendente, inesperado, espontâneo, externo, centrípeto, alheio, indireto. Agora aqui outra coisa. Existe o intrafísico e o extrafísico. Agora, existe a tendência natural do número dos estímulos extra-pauta aumentar de modo exponencial após a ultrapassagem do gargalo operacional do empreendimento. Só isso aí já clareou tudo. Isso aqui seria bom estudar como frase enfática. Entende que é justamente isso aí que é o negócio. O estímulo extra-pauta. Então, por exemplo, você está aí, daqui a pouco vem uma pessoa que traz uma mensagem para você sem mais nem menos, que ninguém estava esperando. Você não estava esperando, aquilo é um extra. Agora, muito disso está tangenciado, você está entendendo? Pelo amparador extrafísico. Muita gente está ajudando. Então, uma boa parte disso que eu estou chamando ali de intrafísico seria também extrafísico. Isso tudo nós temos que estudar. Agora, estímulo extra-pauta. Você entendeu isso ou não? Você está fazendo o seu trabalho. Daí a pouco chega uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, começa a falar uma coisa, esclarece tudo aquilo que você está arranjando. Lembre-se do negócio que eu estava estudando lá, eu sempre lembro disso, que aquilo foi crucial para mim. Nós estávamos lá no Instituto e gente, como é que essa ideia aqui, como é que fica uma coisa dessa? Como é que é possível um problema desse? E eu não arranjava o negócio sair. Aí uma pessoa chegou e gritou para a outra, lá no corredor do Instituto: escuta, olha o vínculo consciencial, é preciso pôr aí. Era isso. Eu nunca pude esquecer aquilo. Está entendendo? A pessoa gritou. Aí eu virei e falei assim: olha, vocês não deixam o povo quando quiser gritar, deixa gritar, que não é falta de educação para mim, não. Você está entendendo? Olha só, o estímulo, esse é a pauta. Professor, na numerologia, sim, por favor, página 31. Na quarta linha. A Tânia não deixa a numerologia de modo algum. Na quarta linha, o que é que você quer? As trocas intelectuais simétricas e assimétricas? O senhor pode dar um exemplo de uma assimétrica? Por exemplo, é aquela que você está trabalhando com a pessoa, por exemplo, conversando com ela, que é da sua área de politicologia. Então, é uma troca simétrica. Por quê? O linguajar é o mesmo, a linguística, estilo, a estilística é a mesma. Agora, a assimétrica é a hora que você está trabalhando com o processo da política e vem um desenhista que não tem nada a ver com a política e começa a falar para você e trocar ideias sobre aquilo. Essa é a assimétrica. Tá. Olha só a diferença. Outra coisa da troca assimétrica. Você leva a criança no playground. A criança começa a fazer pergunta para você, daquelas perguntas chatas, a chamada criança cretina. Quer dizer, a cretina que não é cretina, que é super inteligente. Então, ela é chamada de cretina, você sabe, é o pseudo-cretina. Então, porque isso, porque aquilo... inteligente para você. Ela vai fazer uma pergunta de um negócio que você nunca tinha percebido do playground. Entende? Isso também é assimétrico. Tá, muito obrigada. Tá claro? Valdo, esse verbete de hoje aqui, ele tem a ver com aquele ricochete de ontem, que foi conversado, né? A questão dos debates, né? É um exemplo. Toda troca tem ricochete. Né? É o processo da mutualidade ou reciprocidade. Eu achei interessante a curiosidade, né? A sincronicidade, né? Ter discutido ontem. Às vezes tem. Agora, gente, eu tenho aqui outras perguntas, deixa eu ver aqui. As trocas intelectuais ocorridas na Cognópolis ou nos balneários energéticos propiciam a melhoria paragenética da consciência voluntária ou moradora desses locais? Se ocorre, como acontece na sua parafisiologia? Olha, não há dúvida que todo mundo que tem vai melhorar. Agora, aí é ver, né, a diferença que a pessoa vem para cá
depois de um ano, o que é que mudou com ela. Isso tem que vir examinar em loco, de visu, ver a coisa toda aqui diretamente para a pessoa ver como é que é. Agora, ó, o que faz mais mudar nessas trocas intelectuais aqui que você está perguntando é justamente o holopensene. Se o holopensene, ele é, vamos dizer, enfoguetado, tem muita energia propícia da coisa, aquilo tudo é fortalecido, é potencializado. Até que ponto temos apenas de lembrar de algum processo de abertura para a psique pelo qual passamos, para recuperar os contos que adquirimos à época, ou de fato, didaticamente, seria útil recriar de uma forma mais moderna e segura as vivências, para então reabri-los nesse sono e nessa vida. Em nova vida teremos de reabrir tudo? Olha, esse processo da reabertura depende do nível de lucidez e discernimento de você, da consciência. Agora, todo o corpo começa tudo de novo. Não tem nada assim que é tudo igual. Não há dois corpos da mesma pessoa que seja idêntico. Não existe isso. Não há duas vidas da mesma pessoa que seja idêntica. Também não existe isso. Então, começou, muda tudo. Agora, muda por quê? Há vários fatores. Você mudou o corpo humano, você mudou as energias, você mudou, às vezes, a genética, você mudou a mesologia, o ambiente, você mudou, às vezes, o contato que você tem dentro da sua convivialidade. Então, só isso é uma mudança enorme no assunto. Agora, gostaria de saber qual a melhor postura a ter, ou técnica que poderia usar, para lidar e assistir a uma pessoa que tem grave para a psique, apresentando comportamentos agressivos e sem possessão, já que nesse momento se sinto acuado e sem saber o que fazer, a fim de ajudá-la a superar esse processo, já que conheço as técnicas da conscienciologia. Ora, a coisa mais séria que tem nisso, que é um processo, uma verdadeira cirurgia, mas é preciso saber fazer e ter muito cuidado, é filmar a pessoa. Filmar a pessoa sem ela perceber que está sendo filmado. Se você sabe, por exemplo, eu vou te dar a dica como é que é. Se você sabe que aquela pessoa, às vezes, vai ter um surto em determinada peça da casa, você sabe onde é que é, você então prepara uma câmera oculta que fica fácil de você ligar instantaneamente na hora que começar o trânsito da pessoa. A hora que ela entrar naquele surto psicótico, você filma e guarda. E depois você vai examinar como é que ficou o filme e vai examinar se vale a pena mostrar para a pessoa, porque tem que examinar também isso, com calma. Agora, às vezes, é bom você ver o psiquiatra ou ver o psicólogo que está tratando da pessoa. Eu não consegui identificar o porão consciencial na infância. No 700, o senhor fala das posturas, atitudes mais negativas da série X da pessoa. Eu tive uma infância muito boa, onde não tive conflitos e não causei transtorno para a minha família. O senhor pode esclarecer? Sim, isso aí é positivo, mas agora veja, quem tem uma vida boa, o que você fez na sua infância? Qual foi o resultado disso? Primeiro, resultado para você. Segundo, resultado para os outros. Examina, coloca numa coluna para você e para os outros. Vê o que é que deu. Agora, se foi, entrou aqui, saiu aqui, não fede nem cheira, não teve nada, uma coisa anódina, então, alguma coisa se passou, é aquilo do radar clipping. A pessoa ha vivido, mas não ha vivido. Passou por uma vida e não ha vivido. Quer dizer, isso tudo eu preciso ver, né? Para ver como é que é. Existe um poema do radar clipping sobre esse negócio, a pessoa que fez que viveu, mas não viveu. O que significa ser refém dos verbetes? Ser refém dos verbetes é o meu caso. Você veja bem, eu não estou com uma vida muito normal. Eu estou mais preso em casa do que fora. Adivinha por quê? Outra coisa, eu não faço muita coisa atualmente. O que eu faço mais, praticamente nas 12, 14 horas que eu trabalho, é escrever. Adivinha por quê? E por aí vai. Tem uma opção de corpo você adivinhar por quê. Tudo é o processo de verbete. Eu faço um todo dia. Hoje eu estou lá. Eu estou com 142 na frente desses verbetes de hoje. E outra coisa, é um monte de verbete que tem para eu fazer. Como é que fica?
De modo que eu sou refém dos verbetes ou não. Eu acho que o tanto que eu tenho aí, que eu posso dobrar isso nos próximos anos. Se eu viver até lá depois dos 85, pode ser que eu vou ter 3.000 verbetes prontos. Se vocês também quiserem, que eu também não sei. Eu não sou sozinho dentro dessa odisseia. Isso é a minha odisseia. Como diria o Paulo Coelho, é a minha lenda pessoal. A minha lenda pessoal não é lendária nenhuma. Ela é de uma objetividade terrível. É suar sangue. Lenda, ninguém está transpirando. Aqui não, aqui é transpiração minha e de vocês. Quando o senhor relatou sua experiência em caixões de pedra no Antigo Egito, que o marcou para toda a vida, está se referindo a alterações paragenéticas indeléveis trazidas até hoje? Como ocorre parafisiologicamente essas alterações? Olha, você já viu eu falar sobre paramicrochip? Já viu eu falar sobre macrosoma? Já viu eu falar sobre outra coisa? O que é que está faltando? Tem outra coisa. Personalidade consecutiva. Tem outra coisa. Com uma quarta, dragona. Então pensa nisso. Só o processo da dragona. Na interassistenciologia, página 31, a troca da carreira profissional belicista pela carreira profissional assistencial. O senhor poderia ampliar a importância da carreira profissional assistencial? Sim, mas eu acho que não precisa nem de falar nisso, a coisa é tão óbvia, vocês não acham, não? O processo é tão evidente, não há discussão sobre um problema desse. Mas agora veja, uma pessoa pode chegar para mim e falar assim, Valdo, eu vou fazer a carreira militar, mas eu vou ser bombeiro. Ele, como bombeiro, ele vai ser assistencial. Então, veja, num caso desse, ele pode juntar um processo praticamente militar com assistência. Agora, eu pergunto para vocês, o soldado do fogo, eles não gostam que a gente chama de soldado do fogo, mas o soldado do fogo é a mesma coisa que o soldado da paz? Então, vamos com calma. Então, mesmo dentro do processo de assistência, nós temos que notar que existe uma, vamos dizer, qualificação mais séria, não é isso? Desse nível de assistencialidade que nós podemos prestar. Agora, vamos pensar. Uma assistência de TARES, ela é diferente da assistência de TACOM. Como é que a pessoa vai trabalhar com isso? Seu processo é de TARES ou é de TACOM? Isso também tudo nós temos que examinar para ver o nível. A partir disso, então, eu acho que vocês vão caminhar cedo ou tarde para escolher o problema de trabalhar na área da saúde sendo docente. Então, o professor na área da saúde é aquele que casou as duas coisas. Tem lógica isso que eu estou falando? Está claro? Agora veja, é o meu caso. A área da saúde e docência. É isso aí que eu indico para a maioria das pessoas. Os jovens que chegam aqui, a turma da INVEX, eu sempre estou falando, vai estudar enfermagem, medicina, psicologia e outra coisa, vai dar aula depois. Vamos estudar. Hoje é bom fazer o mestrado, fazer o doutorado, para a pessoa ficar com gabarito para enfrentar essa situação toda. Vale a pena, pensem nisso. Agora, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 151 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 84 votos presenciais e 15 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Alexandre, curso Biografias, Marisabel, Governança, Elmar, CIP, IPC, Emanuel, Semana de Indexes, Tatiana e Rui, Reaprendência. E antes, o Eduardo vai falar um pouco sobre amigos. Pessoal, a gente hoje gostaria de entregar aqui os laptops, né? A gente já entregou um laptop para a professora Mônica Camargo, e hoje eu estou vendo que a Aparecida está aqui, então Aparecida, por favor. Eu não sei se o Rui Scandius de Londrina, ele pediu ao Jean para vir aqui buscar, não sei se o Jean está aqui no auditório. O Jean não está aqui, né? E eu queria pedir uma salva de palmas para a professora Neide Lázaro, que está aqui, e ela ganhou um ECP2. Ela até não faz... Obrigado.
E esse aqui é o laptop do Rui Scandius, ele é de Londrina, não pôde estar aqui, vai ficar guardado aqui por um prazo de 1 ano, viu, Rui? Você vem buscar esse negócio aqui. Obrigado. Olá a todos. Gostaria de convidá-los para participar do curso Autoconhecimento através de Biografias, que é um estudo da vida de Juscelino Kubitschek, a partir da biografia que foi lançada recentemente. A proposta desse curso é aplicar a autopesquisa a partir das biografias que nós estudamos no dia a dia. Esse curso ele vai acontecer na semana que vem, no próximo domingo, dia 17. Ele ocorre manhã e tarde, das 8h30 às 11h30, das 15 horas às 18 horas. Tá? A primeira parte desse curso, a gente vai discutir sobre a vida de Juscelino Kubitschek, os traços da sua personalidade, como que o livro foi composto, as metodologias que a gente pode aplicar para estudar uma personalidade. E na segunda parte, ela é prática. Então a gente vai aprofundar nas técnicas que podem ser utilizadas para autoconhecimento e autopesquisa a partir de biografias, utilizando o livro de JK como uma referência nesse curso. O preço desse curso, ele sai R$ 60, pode ser parcelado. Para quem já fez a primeira turma, que foi em dezembro, ele sai por R$ 38, então o aluno reciclante, ok? Ele é um curso que tem vagas limitadas, vai ser aqui no CAEC mesmo, são 30 vagas apenas. Maiores informações, então, na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. A Unicim, em continuidade ao trabalho de estruturação do modelo de governança e gestão da CCCI, realiza hoje, a partir das 15 horas, no auditório da Holoteca, a reunião para tratar deste tema. A programação é a seguinte: das 15 às 15h45, estará sendo feito nivelamento de informações para aqueles voluntários que ainda não sabem nada sobre esses temas, a governança, gestão, democracia. Das 15h45 às 16h, haverá atualizações sobre o Conselho dos 500. Das 16 às 16h40, serão estabelecidas as consígnias de como será a metodologia do trabalho a partir de então. Das 17 às 19h, validação do diagnóstico, que já foi feito no planejamento estratégico, através do censo e do diagnóstico, aquele documento que está disponível no site da Unicim. Lembramos que construir uma ideia que possa ser execuível, pragmática e interassistencial, demanda tempo, energia e intencionalidade rígida. Contamos com a sua preciosa participação. Esta é a nossa Proexis, e a organização desses saberes, dos fazeres e dos poderes está em nossas mãos. Convido a todos a participarem. Obrigado. Em nome do Instituto Internacional de Projeciologia, eu convido a todos para o curso integrado de Projeciologia que vai começar agora no dia 11 de janeiro. É uma turma especial, é uma turma de férias intensiva, com aulas das 8 da manhã às 13h30. Então, quem tiver disponibilidade, inicia agora dia 11 e vai até o dia 22. O preço também é um preço especial que pode ser conseguido no próprio Instituto. Eu não estou com ele aqui agora. Tá? E haverá uma outra turma, iniciando-se no dia 17 de janeiro. Mas essa turma agora ela é intensiva e ela termina em 15 dias, do dia 11 ao dia 22. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para divulgar a 7ª semana da INVEX, que ocorrerá o próximo sábado, dia 16, até o dia 21 de janeiro. Durante a semana ocorrerá várias palestras relacionadas ao tema da INVEX e o curso com a parceria com a PEGS, que é o Diretrizes da ProEx, além do passeio para o Museu Bertone. Para maiores informações, vocês podem mandar mensagem para o e-mail curso@sinvex.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui divulgando a 8ª qualificação docente aos professores de Conscienciologia.
A Reaprendência vai estar organizando esse evento, é uma imersão na prática parapedagógica, e a gente tem alguns pontos principais que a gente vai estar trabalhando nessa qualificação, que são eles: o conteúdo da aula, as técnicas didático-pedagógicas, a percepção do campo parapedagógico, técnicas parapedagógicas e o conteúdo qualimétrico da assistenciologia do professor. Todos os eventos que vão ter na qualificação são teórico-práticos. A gente vai ter laboratórios onde todos os professores vão participar, colocar sua experiência, trocar ideias, para que a gente possa ampliar o entendimento da parapedagogia. Quem tiver interesse, pode enviar o e-mail para contato@reaprendência.org ou falar com qualquer voluntário da Reaprendência, ok? Obrigada. Uma segunda atividade também da Reaprendência, que vai começar agora no dia 17 de janeiro, é o segundo ciclo do PAI do Parapsiquismo. É um PAI especial, a ênfase desses livros que foram escolhidos é na área da extrafisicologia e da projeciologia. Então são vários livros que envolvem questões da projeção da consciência e que em algumas aulas, inclusive, a gente vai fazer alguns paralelos de livros clássicos de projeção com livros escritos aí dentro do enfoque conscienciológico, projeciológico. Tá? Então, são 10 obras. A gente até faz um convite especial à turma que está na própria qualificação, né, do ECP2, né, essa importância de estar estudando livros sobre parapsiquismo, de estar dentro desse holopensene, né, da autopesquisa, mais qualificada, mais técnica em relação às questões de fenômenos parapsíquicos. Isso a gente acha que tende a contribuir para o avanço, a melhoria, enfim, uma percepção mais apurada dos fenômenos parapsíquicos. O estudo tende a colaborar muito com isso. Então, começa dia 17 de janeiro e vai até dia 27/6. São 13 aulas, mas são 10 obras, ok? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Onicompetência Consciencial, ganhou com 21 votos e especialidade Autoevoluciologia. Obrigada e boa tarde a todos.